Você sente que a energia aí do seu quarto está um pouco pesada, não está legal. E também a sua relação com o seu parceiro ou com a sua parceira deu uma esfriada. Às vezes, o segredo para você resgatar a harmonia e o equilíbrio no seu quarto e no seu relacionamento talvez não seja o que você diz ou o que você faz, e sim resgatar a vibração deste ambiente. Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 cristais essenciais que todo casal deveria ter no seu quarto para brindar o relacionamento e atrair mais amor, mais paixão. Eu sou a Cristiane, sou terapeuta de ambientes e nesse canal eu te ajudo a ter um lar, uma casa em harmonia e equilíbrio. Já aproveita e me siga aqui no canal, já deixa o like, compartilha aí com o seu parceiro ou com a sua parceira ou com alguém que você sabe que está precisando dar uma ativada nos relacionamentos. Antes de te mostrar os cristais, eu quero dizer que o nosso quarto, você dividindo ele com um parceiro ou não, é a nossa cura da alma, a nossa cura mais íntima. É lá que a gente coloca todas as nossas energias lá. No nosso quarto é onde a gente descansa, é onde a gente é realmente quem somos, né? Como até meio redundante. Dividindo esse quarto até com um parceiro ou com uma parceira, aí que a cura fica melhor, porque é através dos relacionamentos que a gente acaba se conhecendo, a gente acaba conhecendo o outro, a gente cede aqui, a gente contorna algumas coisas, não tô dizendo pra gente se podar, pra gente não ser quem a gente é, mas existe uma dinâmica muito bonita quando a gente tem um relacionamento. Eu tô falando um relacionamento, a gente sempre tá tendo uma troca, às vezes a gente precisa ceder, às vezes o outro cede, às vezes a gente precisa ouvir mais, às vezes o outro precisa ouvir mais, às vezes a gente precisa falar, e sim, tem que existir o equilíbrio, e é muito isso que eu falo sobre o Feng Shui, sobre o Feng Shui. Dito isso, que o nosso quarto é a nossa cura da alma, juntando com a nossa outra alma, que eu espero, que eu desejo aí que seja a sua alma gêmea, ou a gente pode existir várias almas gêmeas. Vamos aos cristais. Como eu falei no começo desse vídeo, eu vou falar sobre 3 cristais. Eu poderia falar vários cristais que vai ajudar para você ter no seu quarto, mas como o tema hoje é relacionamento, eu vou falar 3 cristais. Primeira coisa, antes de eu mostrar os cristais aqui para você, tem algumas regras que eu sugiro que você siga. Primeiro, os cristais, como a gente está falando em termos de relacionamento, eles têm que ser em pares. Par, dois pares, dois indivíduos, 2 coisas. Então, não precisa ser necessariamente só 2 cristalzinhos. Você pode colocar 4 cristais, 6 cristais, sempre usar os números pares, tá? Em termos de cristais. Outra coisa, a gente não vai falar em decoração. Você pode ter qualquer cristal aí no seu quarto, mas é a intenção. Eu sempre estou trazendo isso. Qual a intenção que você vai trazer para esses cristais? Você pode ter ouvido falar vários cristais, várias coisas sobre cristal tal, cristal isso, mas as dicas que eu vou trazer aqui são as minhas experiências, o que eu experienciei, o que eu vivi nesses 27 anos como terapeuta de ambientes e nesses 28 anos casada com o pai dos meus filhos e o mesmo marido. Outra regra importante é o seguinte: é a regra da proporção. Tem um vídeo que eu falo sobre mudança de móveis e fala muito de decoração, de arquitetura, mas isso também vale energeticamente. Qual que é a regra da proporção? É como se você tivesse um quarto enorme e colocasse um cristalzinho desse tamanho aqui. Muitas vezes não vai funcionar, como colocar um cristal pequenininho. Não vai funcionar porque a vibração desse cristal é muito pequena perto de um quarto grande. Então, eu sugiro que você traga cristais grandes, assim, dentro do possível, para a gente ativar a área de relacionamento. Segunda dica é que o cristal, quando a gente está falando em relacionamento em quarto, eu sugiro que seja cristais redondos ou cristais assim, ó, cristais lisos, eles são lapidados, tá? Para que, olha esse que máximo, esse é de coração, mas você não precisa comprar de coração não. Eles têm que ser redondos, eles não podem ser brutos. Os cristais brutos, eles são assim, ó, que eles têm pontinhas, não é recomendado. Outra coisa,
Eu acho que é basicamente isso. Agora vamos aos cristais em si. Cristal recomendado para você ter aí no seu quarto é o quartzo rosa. Ele, digamos assim, que é o ímã vamos dizer que ele seja um cristal ímã do amor, ímã do amor incondicional. Qual que é a propriedade do cristal quartzo rosa? Por que que você deve ter um quartzo rosa? E aí, como eu falei, um par de quartzo rosas, 4 quartzo rosas, sempre em números pares. E ele trabalha muito o nossa cura, o nosso amor interno, a nossa paz, o nosso alto amor. Por isso que por isso que o quartzo rosa é tido como o cristal do amor. Como eu falei, você deve ter em pares, então eu gosto de fazer essa brincadeira aqui, ó. O quartzo rosa em formato de coração, em formato de esfera. Você não precisa necessariamente ter esse quartzo de coração ou de esfera. Você pode ter um quartzo rosa, ó, um parzinho de quartzo rosa. Pode ter vários pares de quartzos rosas menores, enfim. Qual que é a intenção que você deve ter esse cristal? Todos os cristais, mas esse, como você já sabe o significado dele, nós vamos intencionar que esses quartzos, que eles tragam o amor, tragam realmente, primeiramente, o nosso amor interno, o nosso amor incondicional, para que depois a gente consiga amar o próximo, trazer aí a compreensão. E você vai visualizar e intencionar, se for o caso, feche os olhos, que essa luz rosa invada todo o seu quarto, que ela traga uma paz, um amor incondicional, traga amor próprio para ambos os moradores desse quarto. Visualize essa rosa, essa cor rosa. Pode imaginar corações em cima da cama, numa cabeça gigante na cabeceira da cama. Isso você vai usar a sua imaginação. E você fecha os olhos e traga para o cristal que você elegeu, para os cristais que você elegeu colocar no seu quarto, ao amor incondicional, que você tenha o alto amor, que você traga que cada um de vocês tenha um amor incondicional e possa revelar de um para o outro. Aonde você deve colocar esses quartzos, né? Esses pares de quartzo rosa, principalmente na cabeceira, naquele móvel de cabeceira. Pode ser em uma das cabeceiras, por isso que é importante também, é uma dica aí do Feng Shui, uma dica extra, você tem 2 móveis de cabeceira de cama, tá? Para amparar, para trazer o equilíbrio. 2, porque você está em par. O segundo cristal, ametista. Eu adoro esse cristal. Ele traz a transmutação. Aonde ele vai, ele é transmutável. Então, ele transmuta qualquer tipo de amor, qualquer tipo de cura. E como eu já falei, não vou repetir, sempre 2. Todo relacionamento existem algumas discussões ou divergências de opiniões, ou talvez a gente não está num dia bom, ou o companheiro ou a companheira também não está no dia bom. É importante que então esse cristal faça essa função de ele transmutar todo aquele sentimento, todas aquelas discussões que muitas vezes pode estar ocorrendo aí na sua casa, principalmente dentro do seu quarto, né? Que vocês não durmam com as discussões, com as divergências, que durante o sono seja apaziguada essa diferença, possíveis discussões, possíveis faltas de compreensão de ambos os lados. Coloque também na cabeceira, né, no móvel de cabeceira, com essa intenção. E a mesma coisa, feche os olhos e que esse cristal possa transmutar, possa trazer um sono tranquilo, possa trazer um sono reparador, possa trazer transmutações para um relacionamento próspero, para um relacionamento alegre, para um relacionamento amoroso. Eu vou dar 2 opções para esse terceiro cristal, que nada mais é porque são cristais um pouco mais difíceis de encontrar
Então, não é um cristal muito fácil, embora tenha em lojas especializadas comprar esses cristais, que é a rodocrosita. Ela acalma as emoções, ela estimula o amor próprio. Pode ver que todos os cristais, independente, nenhum cristal vai falar sobre o amor que você tem por o outro. Primeiro você tem que se amar, para depois você amar o outro. Isso é um ensinamento que eu gostaria que você levasse aí, saísse desse vídeo, independente de acreditar em cristais, como colocar os cristais, é um ensinamento que eu gostaria que você levasse desse vídeo. Um outro cristal que não tem tão fácil assim de se encontrar, que é a turmalina rosa. A turmalina por si só, não sei se vai dar para ver aqui no vídeo, ela já tem aí uma questão de limpeza, turmalina preta, turmalina azul, né? Ela tem esse poder de limpar. Diante disso, a turmalina rosa, como a gente está falando em relacionamento, em amor, que é baseado nessa parte aqui do nosso corpo, que a gente fala nesse chakra, o amor, ele deve expandir. E a turmalina, ela limpa e transmuta esse amor, diferente da ametista. Ela está muito ligada a cortes, ela está muito ligada à liberação de karmas, liberar padrões repetitivos, de repente de relacionamento ou de repente de pensamentos que não reverberam o alto amor. Todos esses cristais que eu falei, a limpeza dele é muito importante. A gente brinca que o cristal nos escolhe. Então, quando você for comprar, eu recomendo que você vá comprar um cristal em uma loja. Dá para você comprar pela internet, não sei qual que é a cidade da onde você está me vendo, né? Você está me assistindo, mas se você de preferência pegar o cristal, observar, olhar, que você vai ver uma caixa, geralmente tem uma caixa, um recipiente com vários cristais, e aquele em específico é o que você tem que trazer dentro das características, cristais rosa, ametista. Eu sugiro que você faça isso, o cristal ele te escolhe. Caso não seja possível, você compra, independente de você ir na loja comprar ou você adquirir pela internet, em lojas de verdade confiáveis. Eu vou ver se eu consigo algumas lojas, algum link de loja realmente confiáveis. Eu estou em São Paulo e eu compro presencial em algumas lojas grandes que tem aqui. Vou ver se eu deixo o link dessas lojas, não sei se elas vendem pela internet, mas eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Para você ativar o seu cristal, para que você coloque ele no seu quarto, no seu móvel de cabeceira, no móvel de cabeceira do seu parceiro ou da sua parceira, é importante que você faça uma limpeza. E tome cuidado com qualquer tipo de limpeza que você vê aí na internet, que coloca na água, deixa de molho 24 horas, deixa na lua, deixa no sol. Não, tome cuidado, que existem tipos de cristais que eles não podem ser molhados, eles não podem ficar na água porque eles dissolvem. Os cristais, eles são umas joias da natureza, eles têm vida, eles são composições químicas. Então, tome cuidado com a limpeza. A minha sugestão é que você faça o seguinte: se você não sabe se pode lavar ou não o cristal, mergulhar na água, passe um pano úmido com sabão neutro, enxague esse pano, limpa novamente o cristal, deixa ele no sol, ou você pode ter uma barra de selenita que você vai limpar esse cristal, ou algum gráfico desimpregnador, alguma coisa no sentido de radiestesia, e limpe ele com um tecido preto, faça a sua limpeza, faça a sua intenção. Se você é reikiano ou tem alguma cura com as mãos, limpe ele energeticamente e aí depois você faça o ritual que eu te falei, você faça a intenção. Deixa aqui nos comentários a palavra amor para eu saber que você está e criando um ambiente de amor e acolhimento aí no seu quarto. Abraços fraternos e até o próximo vídeo. Tchau!